Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje a nossa aula número 12 de Economia Política. Na última aula, a gente conversou um pouco sobre a parte financeira e a parte tributária do Estado e suas obrigações. E hoje a gente vai dar continuidade nessa parte, falando um pouco sobre o orçamento e as despesas do Estado. Ou seja, vimos nas outras aulas e viemos conversando de toda a intervenção do Estado, até por que o Estado intervém na economia e que isso acaba gerando essa intervenção por causa de umas falhas do mercado, mas também a gente percebeu que o Estado é falho, então da mesma forma que o mercado, o Estado também tem suas falhas, e essas falhas têm que ser reduzidas para que o menor número de pessoas sinta essas falhas, né? Então, a intenção é que, por mais que o Estado ainda seja falho, a sensação dessas falhas sejam cada vez menores para o maior número de pessoas. A gente viu também que, dentro dessa situação, o Estado acaba intervindo também na situação fiscal dos poderes, a gente pode dizer assim. Cada ente federado possui um tipo de arrecadação, e essa arrecadação são destinadas à geração de bens públicos, ou da administração desses bens públicos. Então, a gente falou bastante sobre isso também na última aula, dessa forma de que o Estado intervém para administrar os bens públicos, né? Então, a intenção é que, entendendo essa parte fiscal e a parte financeira do Estado, a gente pode compreender melhor da onde que vem toda essa geração de créditos, vamos se dizer, para que o Estado possa arcar com os débitos disponíveis. Então, hoje a gente vai conhecer melhor ainda essa parte, certo? Depois de entender a atuação financeira e a atuação fiscal do Estado, a gente vai entender para onde que isso vai. Então, quais são as despesas do Estado, ok? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, para a gente ver melhor como funciona tudo isso. Então, nós vamos falar um pouco hoje das despesas públicas e do orçamento público e como isso acaba impactando no desenvolvimento dos estados, dos municípios e do país como um todo. Então, as despesas públicas em si, elas podem ser classificadas como um conjunto de dispêndios do Estado ou de outra pessoa de direito público, para fazer face ao custeio do funcionamento e da manutenção dos serviços públicos. Então, a gente nota que, como uma empresa, como nossa casa, tem dispêndios, tem despesas. Então, para que tenha manutenção, né, do ente federado, dos serviços públicos, dos bens públicos disponíveis, precisa-se ter um crédito. Então, o Estado, para conseguir administrar todo esses bens públicos disponíveis, eles têm as despesas, e essas despesas devem ser controladas para que não haja um excesso de despesa. Então, Pereira, em 2003, já definiu despesa pública como a aplicação de determinada quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente, com base numa autorização legislativa para execução a fim de um cargo do governo. Ou seja, então, essa aplicação do dinheiro, de toda a receita que é levantada pelo Estado, através dos tributos, então, toda essa receita que é gerada, elas são para cobrir as despesas. Então, essas despesas, vamos dizer, quem arca com elas e quem tem a manutenção dessas despesas, seria através de pessoas, de representantes do governo e de pessoas que representam esses cargos e terem essas autorizações, para poder, vamos dizer que, honrar com suas despesas públicas. Então, para exemplificar tudo isso, os gastos com pessoal de ativo e inativo é um exemplo de despesa pública, materiais de consumo é um exemplo, equipamentos é um exemplo de despesas públicas, os salários de quem trabalha para ajudar a administrar esses bens públicos também é uma despesa pública, a manutenção, por exemplo, de uma escola pública, manter, vamos dizer, a prefeitura do município, cuidar de obras dos municípios, melhorar e executar mais bens públicos, tudo isso vai gerar despesa. Então, às vezes a gente fala,
está precisando, vamos dizer, reformar a escola do meu bairro. Daí o Estado pode dizer, não, mas isso vai gerar uma despesa para o Estado, né? Uma despesa pública. Várias pessoas vão estar utilizando disso, e para que a gente construa um colégio ou reforme um colégio, é uma despesa pública. Então, tudo isso acaba saindo dos cofres públicos. Então, toda a receita que a gente viu na última aula, que foi arrecadada através de tributos, e que é regulada pela parte financeira e fiscal do Estado, é destinada para as despesas públicas. Então, a gente pode dizer que são de natureza econômica, jurídica e política essas despesas, e os elementos constitutivos da própria despesa. Então, elas são de natureza tanto econômica, quanto jurídica, quanto política. Então, esses três entes acabam meio que administrando todas as despesas públicas. Então, cada um possui sua responsabilidade e, vamos dizer, a forma de administrar a despesa para que tudo vamos dizer assim, como numa casa ou numa empresa, essas despesas são geradas por alguma necessidade, certo? Você não vai gerar uma despesa sem ter a necessidade dela. Então, por mais crédito que se tenha, essas despesas devem ser controladas, correto? Então, não é somente gastá-las e gastá-las de qualquer jeito. Então, é necessário que essas despesas tenham um representante de cada setor para que elas sejam gastas e sejam aplicadas, vamos dizer, em lugares precisos, em lugares corretos. Então, quando a gente fala de uma despesa de ordem econômica, ela é em virtude de corresponder à aplicação de determinada quantia de dinheiro público. Ou seja, como a gente comentou, existe um hospital que precisa comprar máquinas e respiradores devido à pandemia do Covid. Então, quando a gente fala de despesas públicas de ordem econômica, é quando está aplicando o dinheiro público em alguma situação, em uma determinada função ou melhoria, ou bem-estar. Quando a gente fala que é despesa pública de ordem jurídica, então, ela faz parte e integrante do orçamento. Então, ela vai compreender as autorizações para os gastos, com as várias atribuições e funções governamentais. Então, a gente vai falar um pouco sobre o orçamento, mas essas despesas só vão ser autorizadas, então, eu só vou comprar equipamentos para um hospital, eu só vou melhorar uma escola, essas despesas só serão geradas se ela for parte integrante de um orçamento, se ela realmente está no planejamento, ou se ela poderá ser executada ou não. E a despesa também ela pode ser de natureza política, que ela vem das faces de despesas públicas e representam a distribuição e o emprego das receitas para custeio de diferentes setores da administração pública e para investimentos do setor privado. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, os créditos que o governo disponibiliza para o setor privado, a receita de diferentes setores que são destinados para auxiliar na administração pública. Então, tudo aquilo que auxilia na política econômica, na política de desenvolvimento, na política de saúde, são despesas de face política. Então, o que a gente vai ver? Então, econômica, quando a gente fala de despesas de natureza econômica, são quando a gente tira o dinheiro do caixa e determina ele para alguma necessidade pública, é destinado a algum bem público. De natureza jurídica, é quando esse destino de despesa de ordem econômica, ela possui uma autorização, ela consta dentro do orçamento, se ela realmente está dentro do planejamento. E de política, quando essa despesa, além dela ser destinada a algum setor, só um minutinho. Quando essa despesa, além dela ser destinada a algum setor específico, ela vai ser também de natureza política, seja para uma administração pública, para estar melhorando todo a ordem econômica, política e administrativa de uma cidade, de uma região ou do país em si. Então, como um processo contínuo que traduz em termos financeiros planos, cronogramas, projetos e atividades de trabalho para um determinado período de tempo. Então, o orçamento público vai apresentar-se como um instrumento de regulação do ritmo de fluxo dos recursos, receitas e despesas, que foram previstos, fixados e aprovados pelo Legislativo.
Então, nota-se que dentro da máquina pública, dentro da organização pública, não é simplesmente ter a receita e gastar. Nós temos um orçamento público, é orçado quanto vai ser arrecadado durante o ano, o tanto de receita que será, que vai entrar para os cofres públicos, e esse orçamento vai dizer para onde está sendo destinado toda essa receita. Então, não é, vamos dizer assim, só porque tem a receita vai estar gastando, não. Assim como uma empresa, é feito um orçamento durante um período de tempo, ou durante um ano, ou durante a campanha, ou o mandato de um político. Então, esse orçamento é traçado, é analisado quanto de receita que vai entrar e vai ser destinado e aprovado para determinadas funções. Então, geralmente, quando se entra um novo governo, se entra, seja em prefeituras, estados ou país, quando o novo governo entra, é traçado um orçamento baseado em suas estratégias. Ou seja, a estratégia vai ser de desenvolver a educação do município. Então, esse orçamento público provavelmente vai ser pautado dentro das estratégias de desenvolvimento, correto? Da mesma forma de saúde. Então, né, no meu mandato, né, no meu projeto de trabalho de um político, ele faz as suas estratégias e o orçamento é baseado nele. Assim como numa empresa. Então, se a empresa o objetivo dela é desenvolver as vendas, então todo o seu orçamento ela vai ser pautado baseado no que as vendas vão aumentar e vão estar gerando receitas. E essas receitas geradas vão ser destinadas para que essas vendas cada vez mais aumente. Então, essa relação que nós podemos fazer de que receita, despesas, direitos e deveres do Estado com o povo é como se ele administrasse realmente toda essa função que um município ou um Estado possui, né? Toda a função, tanto de educação, saúde, política, bem-estar, infraestrutura, tudo isso faz parte do orçamento e ele deve ser destinado para as despesas dessas necessidades públicas. Então, o orçamento público, ele para ser aprovado e ser transformado em lei, ele necessita observar alguns princípios fundamentais, entre eles o da anulidade, que estabelece a vigência do orçamento pelo período de um ano, que foi o que a gente comentou. Então, esse orçamento público também não é simplesmente ter esse orçamento. Então, eu tenho a previsão de uma receita, eu tenho um orçamento, mas esse orçamento precisa ser transformado em uma lei pública. Então, ele vai estabelecer alguns princípios necessários, ele deve estar fundamentado dentro desse princípio, principalmente da anualidade, que dentro de um período de um ano esse orçamento estará vigente e ele deverá ser executado dessa forma, para que não ocorra, quer dizer, ocorra o mínimo possível de furos nesse orçamento, certo? Quando a gente fala de orçamento, a gente consegue vincular também aos créditos públicos. Então, para que seja possível cumprir o orçamento público, muitas vezes é gerados, através dos pagamentos das despesas públicas, a necessidade do uso de disponibilidade de crédito. Então, quando a receita é menor que a despesa, exige a necessidade de um crédito, correto? Isso vale também para qualquer setor. Então, se o gasto é muito maior do que o crédito que está entrando, minhas receitas que estão entrando, faz necessário o uso, a disponibilidade e, vamos dizer, a captação de créditos. Então, os créditos públicos, juntamente com o orçamento, ele vai ser, a gente pode pensar assim, caminhado para que seja executado da melhor forma e que todo o orçamento traçado também seja executado. Então, um dos meios que o Estado poderá obter uma receita pública vai ser configurado através de créditos públicos, pelas chamadas operações de crédito. Então, empréstimos e financiamentos públicos. Isso para que o orçamento ocorra caso a receita não é suficiente. Então, o que a gente tem que pensar? Bom, eu ganho meu salário por mês, esse salário, ele é destinado, essa receita é destinado para algumas despesas, e eu tracei o meu orçamento para que essas despesas, essa receita, cubra as despesas. Mas se acontecer alguma coisa dentro do período que essas receitas não estão sendo cumpridas, vamos dizer, eu não consegui arrecadar essas receitas ou os meus gastos subiram acima do que foi orçado.
Então, eu orcei gastar R$ 1.000 por mês, eu estou gastando 2.000. Então, a necessidade para que eu honre tudo isso é crédito. E a gente também tem o crédito através de empréstimos e financiamentos de ordem pública. Então, dependendo do ente federado, ele vai emprestar de outro ente ou do seu maior ente, através de empréstimos e financiamentos públicos, para que ele possa cumprir com o orçamento programado. Então, Deodato, em 1977, já afirmou que é o crédito público que dá ao Estado o poder ou a faculdade de dispor de capital alheio, isso é, do empréstimo mediante a promessa de reembolso. Então, o Estado ele pode emprestar com a promessa de que ele vai receber depois, como ele pode também pegar como crédito. Então, existem essas duas medidas. Então, de acordo com esse autor, pode-se estabelecer que, por meio do crédito público, surgem as receitas de caráter temporário, consubstanciadas pela necessidade de reembolso, fazendo com que se configure no serviço da dívida pública do Estado os empréstimos internos e os empréstimos externos. Então, note que existe o crédito público para suprir esse orçamento que foi traçado, que dentro do período de um ano, e existem os créditos para caso que as receitas excedam as despesas. Mas tudo isso vai acabar na dívida pública do Estado. Ele emprestou esse crédito público, ou interno do país, ou externamente, quando um país se empresta, né, através de outros entes federados externos, a gente pode dizer que ele está aumentando e gerando novas dívidas públicas. Aí a gente pode cair numa contradição, se é certo, se é correto ou não adquirir dívidas públicas. A gente teve um exemplo muito grande de JK, né? Que ele queria crescer muito rápido, então aumentou muito a dívida pública e desenvolveu o país através de uma dívida pública, né? Então, há dois pesos e duas medidas. Você consegue cumprir com o orçamento, mas você criou-se uma dívida para ser paga no futuro, para ser reembolsado. Então, se nós formos analisar dentro do desenvolvimento econômico, o orçamento público vai auxiliar nesse desenvolvimento, certo? Então, através do orçamento, eu vou poder dizer se algum município, algum estado, ou país irá se desenvolver, certo? E se esse orçamento será cumprido, é mais difícil ainda, que é o que mais a gente acaba vendo dentro da política, né? Dentro do Estado, que muitas vezes esse orçamento público ou não é cumprido, ou acaba sendo furado, ou seja, acaba não tendo os créditos disponíveis para cumprir com todas as despesas. Então, essa capacidade é medida sob diversos ângulos. Então, nós temos a capacidade legal, administrativa, econômica, mas principalmente na capacidade de convencimento, na medida que, pela confiabilidade que o candidato ao emprestar desperta nos potenciais emprestadores. Ou seja, através de confiança que é feito esse empréstimo, e ele precisa demonstrar que ele vai cumprir com sua estratégia, né, com o seu orçamento, e que ele vai conseguir devolver esse crédito posteriormente. Então, a gente pode considerar que o empréstimo terá que ser um dia amortizado, teoricamente, com receitas regulares. Então, trata-se, na verdade, de antecipação de uma receita futura. Então, ele somente fala-se empréstimo, mas ele realmente está antecipando uma receita que no futuro, teoricamente, iria entrar. Então, na teoria, esse empréstimo deverá ser pago. Então, eu cumpri meu orçamento, entrou as receitas e as receitas que eu esperava, ou esse orçamento vai me gerar receitas através desse crédito emprestado, eu vou conseguir gerar receita, então, teoricamente, essa receita tem que ser devolvida. Então, o crédito público, quando materializado em empréstimo, ele vai dar origem à dívida pública, que foi o que a gente conversou. Então, quando a gente recebe, um estado, um município recebe esse crédito através de empréstimo, através de uma antecipação de receita futura, a gente está dando origem a uma dívida pública. E daí podemos acabar caindo nessa relação de crescimento do setor público e as evoluções das despesas do setor. A gente pode se perguntar assim, beleza, professor, então você está querendo dizer que para que eu consiga desenvolver, para que eu consiga crescer o setor público, vai ser necessário aumentar as despesas?
Então, essa relação existe, isso realmente vai ajudar no desenvolvimento ou no crescimento do setor público, se aumentar as despesas do setor? Então, é de suma importância a participação dos gastos públicos em suplemento aos dispêndios privados, para que haja uma correta regulação do mercado e harmonia no processo de desenvolvimento econômico. Então, à medida que cresce o nível de renda de um país industrializado, o setor público cresce sempre a taxa mais elevada, de tal forma que a participação relativa do governo na economia vai crescer com o próprio ritmo de crescimento econômico do país. Então, o que o autor quis dizer? Que essa participação dos gastos públicos e de dispêndio, né? Então, para que haja uma correta regulação do mercado, será necessário aumentar, sim, as despesas. Por quê? Porque a gente viu lá no começo das nossas aulas, né? Que o Estado intervém porque o mercado é falho. Então, se o mercado é falho, o Estado vai ter que intervir em algumas situações. E para que ele intervir, para que ele tenha essa necessidade de intervenção, o Estado, ele vai ter que ter investimentos. E para haver investimentos, haverá gastos, certo? E nessa medida que quanto mais aumentar o nível de renda de um país e quanto mais industrializado nesse país, mais investimentos serão necessários. O autor mostra também que, essa participação do governo vai ser relativa conforme a economia cresce. Então, ele quer mostrar que quanto mais a economia crescer, maior a participação vai ser do Estado e maior vai ser o crescimento dos gastos públicos. Então, Pereira também, em 2003, já indicou razões para formular a referida hipótese de que a participação relativa do governo na economia ela irá crescer com o próprio ritmo do crescimento econômico do país. Então, da mesma forma que a gente viu o autor anterior mencionando, Pereira também já mencionou que, dentro dessa hipótese, né, o país vai crescer juntamente com a economia. Por quê? Porque a intervenção aumenta juntamente com as despesas públicas. Por quê? Por causa dos investimentos. Então, a primeira razão para que aumente essa intervenção está relacionada ao crescimento das funções administrativas e de segurança que decorrem do processo de industrialização. Inclusive, o próprio crescimento do número de bens públicos em virtude da maior complexidade da vida urbana. Então, conforme uma região, um país, ele se industrializa, acaba se industrializando, então ele aumenta as necessidades públicas, ou seja, para que todo esse mercado, toda essa cidade consiga abastecer essas pessoas e consiga melhorar a vida dessas pessoas, haverá necessidade de bens públicos mais regulados, bens públicos que atendem essa necessidade, tanto de segurança, né, quanto de função administrativa, porque haverá uma demanda muito maior do serviço público. Então, as funções administrativas também serão maiores. A segunda razão que ele coloca está ligada ao crescimento das necessidades relacionadas à promoção do bem-estar social, então de saúde e educação, cuja demanda deveria crescer com o crescimento econômico do país. Então, ele também coloca que, além da maior complexidade da vida humana conforme a economia se desenvolve, ele coloca também que, com esse aumento de desenvolvimento, a educação e a saúde também deveriam crescer junto, certo? Então, as pessoas também deveriam ser mais educadas e os investimentos em saúde para manter um bem-estar melhor também deveriam aumentar. Então, da mesma forma, acarretaria no maior participação do Estado e no aumento de despesas públicas. E a terceira razão é em decorrência do desenvolvimento de condições para a criação de monopólios, que é motivada por modificações tecnológicas e da crescente necessidade de elevados investimentos para alguns setores industriais, cujos efeitos teriam que ser reduzidos pela maior intervenção direta ou indireta do governo no processo produtivo. Ou seja, para que evite essas condições de monopólio, o governo deveria, né, intervir em algumas situações do processo produtivo para auxiliar que outras empresas também sejam concorrentes e participativas dentro do mercado. Então, para que essas relações e essas hipóteses formuladas por Pereira, ele mostrou que quanto mais desenvolvido um país, maior a intervenção
do setor público, porque os investimentos deveriam ser maiores do ponto de vista dele. Então, nos momentos de insuficiência de demanda, decorrente, evidentemente, de elevado nível da poupança, o governo sentiria a real necessidade de sua influência, assumindo um papel ativo no sentido de complementar os gastos privados, fosse reduzido impostos ou realizando investimentos, incluindo a oferta e concessões ao setor privado para a exploração de atividades que oferecessem reflexos diretos na economia. Então, se há esses momentos também onde a demanda é insuficiente e há um aumento da poupança, o Estado acabaria entrando, seja para a diminuição de impostos ou a realização de investimentos, para que essas atuações deles também gerariam impactos diretos na economia. Ou seja, ele iria forçar situações para que houvesse um aumento da demanda e uma redução da poupança. Exemplificando, a gente pode citar que em períodos inflacionários, nos quais há uma suposta valorização da moeda, os níveis de poupança tendem a subir. E o governo, por sua vez, necessitará intervir gerando estímulo ao setor produtivo, seja reduzindo imposto, concedendo incentivos ou até mesmo promovendo a expansão de seus serviços. Note que em todas as situações que nós vimos aqui, o governo é muito participante e acaba intervindo muito na economia. Então, não é só em situações de falhas de mercado, como nós vimos anteriormente. O mercado acaba interferindo em situações que tudo irá favorecer cada vez mais o setor público, concorda? Que quanto maior a intervenção, quanto maior a necessidade de um povo, de uma economia, de um país, do Estado, maior a dependência dele, né? Quanto maior você precisa, quanto maior dependente você é do Estado, mais intervir ele vai, seja para benefício próprio, como nós vimos também em outras aulas, seja para benefícios de pequenas quantidades, benefícios de minoria. E não é essa a intenção, que seria a intervenção do Estado, do setor público. Então, essa relação de que, conforme o crescimento, quanto maior a economia, quanto mais ela desenvolve, maior vai ser a intervenção pública, maior vai crescer o setor público. E, com isso, as despesas do setor também vão crescer, porque ele vai cada vez mais gastar com investimento, administração, segurança, qualquer tipo de situação que favoreça a comunidade em si. Então, nós podemos, assim dizer, que o uso consciente dos meios fiscais do governo, a tributação, os gastos, a dívida pública, deve ter como objetivo principal de neutralizar as tendências cíclicas da economia, traduzidas em inflação e recessão, necessitando o governo criar condições indispensáveis ao pleno emprego. Ontem a gente falou bastante sobre isso, né, na nossa aula de monetário. Então, dependendo de que quanto uma moeda é valorizada, nós vimos que ela vai gerar ou não emprego, correto? E, da mesma forma, se nós temos período de inflação e de recessão, o pleno emprego vai ser uma situação muito difícil de ocorrer. Nós não vamos ter o pleno emprego dos fatores de produção, bem como a não geração de empregos. Concorda comigo? Então, esse uso consciente deveria ocorrer em todas as situações. Então, a tributação, os gastos ou requerer a dívida pública deveria ser feitas para criar condições de ter o pleno emprego. Eu tendo o pleno emprego, a economia irá por si só se desenvolver, porque os fatores de produção serão aplicados da melhor forma possível e irá aumentar a produção e geração de emprego e geração de renda, que é o que todo mundo precisa, certo? Então, é natural que o crescimento das despesas públicas evolua à medida que cresce a demanda do setor público e o aumento das necessidades coletivas da sociedade. Mas é preciso ter a visão do contexto econômico e assimilar que as despesas ou gastos do setor público podem exercer influência direta na regulação da economia do país. Ou seja, quanto mais regulado, quanto melhor executado o orçamento público, essa influência na regulação da economia vai ocorrer de forma natural. Por quê? Porque se a receita gerada for grande, vamos supor assim, se eu tenho pleno emprego dos meus fatores de produção, certo? Eu vou estar produzindo mais dentro da economia. Se a minha economia está produzindo, eu estou gerando
impostos, seja de forma direta para o Estado, seja de forma indireta, porque as pessoas vão receber renda e vão gastar, e dentro desse gasto ela vai estar gerando impostos. Então, cada vez mais, quanto maior desenvolvida também uma economia, maior vai ser a geração de impostos, né? Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai pagar imposto na vida, seja para nascer, para morrer, para comprar, para tudo que você vai fazer vai gerar imposto. Esse imposto vai ser receita para o governo, né? Para o Estado. É receita para o Estado. Então, se cumprir o orçamento de forma que esse orçamento vai ser destinado para valorização de bem-estar público, cada vez mais a economia será desenvolvida. Então, essa regulação do mercado e da pequena intervenção do Estado vai ocorrer de forma natural, podemos dizer assim. Mas a gente sabe que não é muito assim que funciona, né? A gente sabe que ocorre várias falhas, tanto do mercado quanto do Estado, e que dificilmente isso ocorra. Então, muitas vezes a intervenção do Estado é muito grande para tentar tapar algumas falhas ou minimizar essas falhas, no qual a gente andou vendo durante nossas aulas. Certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui com vocês. Então, o que a gente consegue perceber? Que o orçamento público, ele é indispensável e ele é fundamental para melhor gestão dos gastos públicos. Então, quando é feito um orçamento eficiente, as receitas vão ser bem destinadas, né? Então, vai saber para onde essas receitas geradas estão sendo destinadas. A ideia principal é essa, que seja feito orçamentos para que sejam cumpridos. Quando há necessidade de ter a dívida pública, de fazer empréstimos, adquirir créditos, seria para a necessidade de melhorar o investimento, seja investimento em educação, saúde, desenvolvimento econômico, criação de novos empregos. Então, quando esse orçamento público é bem aplicado, vamos dizer que toda a receita gerada acaba auxiliando no desenvolvimento da economia. Então, o que a gente tem que pensar? Que essa relação de intervenção do Estado, já que ela ocorre, ela deve ocorrer de maneira correta. Mas, igual comentei, se for para a gente colocar aqui diversas situações pontuais na qual a gente percebe que ou o orçamento público não é cumprido, ou as receitas geradas não é destinada pelo bem público correto, isso a gente acaba percebendo, a tributação, o arrecadamento é muito grande e a gente acaba não percebendo, não sentindo isso. Muitos empresários reclamam de tanta burocracia, e essa burocracia também gera imposto, né? A gente sabe que toda a burocracia que o Estado acaba oferecendo para a gente, né, dando de presente essa burocracia para a gente, acaba gerando também tributos para o Estado. Então, tudo isso acaba gerando tanto crédito que a gente não acaba também não percebendo. Então, por mais que sejam feitos orçamentos públicos para destinação e melhorar o nosso bem-estar, né, o bem-estar da sociedade, isso é pouco sentido. Eu vou terminar a aula aqui, mas eu quero discutir com vocês depois se vocês percebem ou não essa intervenção do Estado na vida de vocês, se vocês conseguem perceber dentro do desenvolvimento econômico da onde vocês vivem, se esse orçamento realmente é cumprido ou se não é cumprido, e isso acaba impactando no bem-estar da comunidade. Pessoal, não se esqueçam de fazer atividade no final da aula para valer nota, e caso não conseguiu assistir, assista o vídeo e me manda um resumo, certo? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula.